Oi, gente! Vamos preparar para a nossa atividade hoje? Animados? Bom, vamos ao que a gente vai precisar primeiro. Nós vamos utilizar um pote, pode ser um potinho de sorvete. Nós vamos utilizar uma bacia da mamãe, tá? Essa bacia não precisa ser muito grande, mas ela também não pode ser um pote, tá? Por quê? Dentro dela nós vamos colocar água, tá dando pra ver? E algumas tampinhas coloridas. Vou levantar para vocês verem melhor, tá? Essas tampinhas podem ser de qualquer coisa que você tem em casa. Gente, aqui em casa eu tenho a fama de lixeira. Na verdade, não é lixo. São objetos que a gente sabe que vai utilizar com as crianças. Então, eu tenho dentro da minha despensa uma caixa de papelão e todos aqueles descartáveis, aquelas coisas que a gente usa, o material que vem dentro e depois joga fora o potinho, na maioria das vezes eu guardo. Não guardo tudo não, tá? E quando eu guardo bem limpinho. Mas, principalmente as coisas bem coloridas, elas servem pra gente desenvolver alguns trabalhos com as crianças. Então, eu já vou guardando, tá? Mas nada impede de não fazer essa atividade hoje. Com certeza na casa de vocês tem tampinha de refrigerante, né? Lembra da nossa última atividade? Usamos a mesma tampinha agora. Tem essa tampinha aqui, é de fermento em pó, tá? É fácil de ter também. Eu guardo já, mas que não é difícil, tampinhas coloridas de requeijão. E elas são umas cores lindas, então eu guardo todas elas. Pode ter tampinha de pote de tempero, tampinha de maionese. Essa daqui, por exemplo, é de material de limpeza, tá? Então, várias tampinhas com várias cores, numa bacia com água, tá? Vou mostrar de novo. Ó, temos de várias cores, de vários tamanhos e de vários modelos, tá? A nossa atividade de hoje deveria ser utilizado 2 palitos, ou de picolé ou de churrasco. Mas infelizmente eu não tinha aqui em casa, mas eu não posso deixar de fazer, entendeu? Então eu vou substituir os palitos de churrasco por 2 lápis, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas a gente não quer estragar material e aí vocês podem usar com as crianças o palitinho de churrasco. Mas eu não tenho em casa também, tia, eu posso fazer com lápis? Pode, depois seca o lápis direitinho, que a madeira não vai estragar. Bom, nosso objetivo, mais uma vez, é trabalhar a coordenação fisiomotora, juntamente com a coordenação da musculatura fina, tá? Nós vamos fazer com que eles pesquem tampinhas com os 2 palitos e tirem as tampinhas da água e coloquem no pote. Isso é muito importante, porque vocês estão limitando o espaço deles, estão mostrando que eles precisam tirar e levar até um outro espaço, a tampinha. O movimento, aparentemente, é fácil para nós, adultos. Para as crianças, nem sempre. Então, nós vamos começar. E é legal dificultar também. Como eu já estou trabalhando, eu tenho que aproveitar as oportunidades que o meu trabalho me traz. Eu posso dificultar. Vamos pescar somente as tampinhas de cor verde. E aí a criança é obrigada, porque senão eles vão escolher o que está mais fácil. Vir aqui, buscar somente as verdes. Ao mesmo tempo, as verdes. Ao mesmo tempo, nós vamos estar trabalhando cores com eles. E depois que todas as verdes forem pescadas, eles vão poder contar. E aí, além da cor, nós estaremos trabalhando o número. Olha que legal! Em uma só atividade, a gente desenvolve várias coisas. Essa tampa é maior e não é tão fácil de carregar. Pronto. Olha, no meu pote não tem mais nenhuma verde e aqui dentro do pote, onde nós determinamos que ficariam as tampas, estão as tampinhas pescadas.
que nós vamos poder, depois que pescou, pedir que eles contem. 1, 2, 3, 4. Quantas tampinhas você pescou? 4 tampinhas. Mostra com o dedinho pra gente. 4 tampinhas. Muito bem. Continuando a brincadeira. Vamos pescar agora as tampinhas de cor vermelha. 1, 2, 3. Após a pescagem, vamos à contagem. 1, 2, 3. Gente, tá sendo rapidinho aqui porque eu tô fazendo, mas com as crianças não vai ser tão fácil assim. Então, quando vocês perceberem que já ficou bem legal essa brincadeira, que eles vão amar, a gente pode mudar. Ou até numa outra oportunidade fazer essa brincadeira utilizando outras coisas. No lugar dos palitos, que pode ser de picolé ou de churrasco, nós também podemos utilizar 2 colheres. Essa daqui, vocês vão perceber que para as tampas menores vão ser mais fáceis, mas para as maiores nem sempre. As crianças que têm mais dificuldade vão ter mais segurança por trabalhar com a colher. Então, se vocês acharem que o palito está difícil, primeiro dê a colher a elas. Mesmo esquema, agora vamos pescar as tampas de cor azul. E aí a gente até percebe e a gente vai estar sondando se a minha criança de casa e se as crianças estão sabendo as cores. Que isso é muito importante. Vamos lá. Por azul, a colher tem essa voltinha que facilita pegar. 1, 2. Tira azul, claro, pode ser azul escuro? Pode, azul é azul. Aí eles vão ter que procurar. Tem mais algum azul? Não. Então, vamos para a contagem. 1, 2 tampinhas de cor azul. Muito legal. Temos outras opções que podem ser usadas em outros dias, porque se fizer tudo num dia só, vai ficar meio chato de brincar. Eles podem brincar com a colher, com o palito, muitas vezes, tá? E quanto maior a bacia, maior o número de tampas e mais divertida fica a brincadeira. Porém, como as nossas crianças de educação infantil iniciam com pequenos números, você vai ver primeiro em que fase seu filho está. Normalmente, as crianças até 5 anos trabalham bem até o número 9, normalmente. Eles podem evoluir, com certeza. Eles precisam aprender os outros? Sim, mas do 0 ao 9 não pode ficar sem. Então, não deixe passar dessa quantidade, o número de tampinhas da mesma cor que você vai colocar, porque senão, para alguns pode se tornar difícil. Agora, se você sabe que o seu filho já conhece mais de 10, fique à vontade, trabalhe com ele, explore isso aí. Para dificultar e para desenvolver uma habilidade mais específica da motora fina, que são as pontas dos dedos, a gente vai trabalhar com o pregador, tá? Nós temos facilidade de fazer esse movimento, mas as crianças não têm. E aí, a gente utiliza muito as pontas dos dedos para poder fortalecer e depois usar quando segura o lápis. Quando a gente faz o movimento de segurar o lápis, olha, a pontinha do dedo precisa estar firme. Então aí, com essa atividade, a mesma pescaria, a mesma contagem, as mesmas cores, agora a nossa vara de pescar vai ser um pregador de roupa, tá? Pregador comum, pode ser de plástico, pode ser de madeira, tá? Tem alguns que são maiores, que vão facilitar as crianças que têm mais dificuldade, mas ele precisa fazer esse movimento, tá? Ó, pontinha do dedo, apertou, soltou. Então, vamos lá. Começando pelas tampinhas roxas. E agora dificultou, hein? Porque roxo não é uma cor tão conhecida assim. Mas se ele já conhece o amarelo, já conhece o azul, já conhece o vermelho, já conhece o verde, aí fica mais fácil, né? Então, vamos lá. Tampinha roxa. Pesquei, hein?
ele. E aí, com a minha varinha, eu vou espalhar. Realmente não tem mais. Vamos à contagem? Quantas tampinhas eu encontrei? 1, 2. 2 tampinhas. Não esquece de fazer com que ele mostre para você, com a mãozinha, quantas tampinhas. Para ver se realmente ele reconhece que essa quantidade é a mesma coisa desse número 2. A grafia do número 2, que é a escrita propriamente dita, só vai ser adquirida com consciência do que é o número 2 quando ele souber que 2 coisas representam o número 2. Então, é preciso isso aqui antes de traçar o número 2. Uma dica. Voltando. E ainda temos outra possibilidade de pesca, tá? Vocês perceberam que as coisas vão se modificando, apesar de estarmos trabalhando a mesma atividade. Uma outra coisa muito difícil para as crianças é trabalhar com tesoura. Eles não sabem o movimento, eles não sabem segurar e normalmente eles cortam muita coisa no percurso errado porque não conseguem controlar o movimento da tesoura. Então, essa atividade também pode ser trabalhada dessa maneira. Apesar de mexer com água e as tesouras podem vir a enferrujar, só secar depois direitinho antes de guardar. Bom, eles precisam saber o dedinho correto para colocar na tesoura, certo? Eles fazem assim muitas vezes para escrever, eles viram a mão ao contrário e aí você aproveita essa oportunidade para mostrar o dedo certo, a posição que a mão vai cortar e, na verdade, dessa vez ela não vai ser cortada, ela só vai servir para pegar, para beliscar a tampinha, para segurar a tampinha. E aí você consegue exercitar o movimento sem estragar papel, sem estragar revista, sem fazer bagunça, sem criar na criança uma expectativa de que ela não é capaz de utilizar a tesoura. Então vamos lá? Mesma coisa, mesma atividade. Vamos agora pescar as tampinhas de cor. E tá ficando limitado. Vamos pro verde. Acho que eu já fiz o verde. A tampinha, ó, eu preciso abrir e quando eu encosto nela eu preciso fechar para poder ter força de pegar. Não vai ser fácil para as crianças, principalmente para aqueles que ainda não conseguem cortar. Mas eu estou exercitando.